Bom dia! Hoje, domingo, 4 de abril de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão, de estarmos juntos, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Porque somos um. Porque, embora somos muito, somos um só corpo. Né? Isso é o que está escrito e pelo que está escrito, a gente vive por misericórdia. Graça, bondade e misericórdia. Aprove ao Senhor revelar a alguns a igreja. Infelizmente, nem todos conseguiram ver essa mulher, a noiva, né? A desejada pelo Senhor. Nem todos conseguiram ver essa sem mácula, sem mancha e sem ruga, para um dia ser tomada pelo Senhor e desfrutada pelo Senhor. Hoje o nosso sentimento é desfrutarmos do exercitar a vida do Espírito. Porque nós precisamos funcionar no nosso espírito para desfrutar desses mistérios, dessas realidades que está escondida e que precisa ser cavada para o desfrute em uma realidade. Mas vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse dia. Ó Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior, Senhor, de nós sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje é dia de termos comunhão uns com os outros, de desfrutar de uma comunhão, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe. Tu és o Deus de bondade e de misericórdia. Tu és o nosso alívio, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ó Senhor, Tu és o nosso bálsamo, o nosso refrigério. Tu és o nosso tudo, Senhor. Por isso, Senhor, graça Te damos, pelos que estão ao alcance desse áudio, ó Senhor, pelos que vão desfrutar dessa mensagem, dessa palavra, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, seja nosso ajudador. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina. Gostaria hoje de desfrutar uma palavra, irmão, acerca do livro de Filipenses. É muito significativo o que nós vamos estudar hoje, apenas como parte introdutória. Nós vamos estar desfrutando do livro de Filipenses 2, a partir do versículo 6 ao versículo 11. Porque as nossas lutas não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados, né? Contra os espíritos que estão nas regiões celestiais, contra demônios, contra poderes, contra autoridades deste mundo. E nós achamos assim muito significativo a forma como o Senhor exercitou o Espírito. O maior exemplo para nós é o próprio Senhor, né? E o Senhor ele não usou suas armas exteriores, as armas carnais, as armas deste mundo. O Senhor utilizou armas espirituais, né? Armas espirituais. E a gente precisa exercitar a vida do Espírito. A gente precisa nos voltar para o Espírito para que possamos desfrutar e entender como utilizar dessas armas espirituais. Por isso nós vamos abrir em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2. Vamos tentar usar algumas traduções aqui para nos ajudar. Filipenses 2, a partir do versículo de 6 em diante, 6 ao 11. Está escrito, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso, ao qual se apega, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo. Aqui está de escravo, em algumas traduções está de servo. Tornando-se em semelhança de homem. Versículo 8. E sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou extraordinariamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, que são os anjos, querubins e os serafins, na terra, que somos nós, os homens que ainda estamos vivos, e debaixo da terra, os mortos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja qual foi as armas que o Senhor utilizou. Muito significativo nós entendemos essa importância da forma como o Senhor exercitou, as suas armas espirituais. O Senhor, ele se humilhou, né? Ele veio numa condição humilde, né? Ele não usurpou de ser igual a Deus. Ele tinha toda a condição de exercitar e de fazer o que ele quisesse fazer, mas ele esvaziou-se na condição espiritual. Isso é muito significativo nós entendermos isso, que hoje nesses dias o exercitar a vida do Espírito, e aí você vai entender como o apóstolo Paulo ele fala, ao Deus a quem sirvo em meu espírito. Quer dizer, Paulo passa também a exercitar uma vida no Espírito. E hoje, nesses dias difíceis, nesses dias maus, nesses dias tenebrosos, dias de pandemia, dia de que a igreja precisa de uma direção, dia em que a iniquidade está se multiplicando sobre a face da terra, e que o filho da ira, o filho da perdição, se multiplica muito, muito mais, com uma finalidade: tirar o foco da noiva da igreja, que é de alcançar o reino do céu. E aí a igreja precisa de uma direção. A igreja precisa exercitar essa vida do Espírito. Infelizmente, nós lemos da ministração passada que a mulher utilizou da farinha e que estragou toda a massa. A cristandade foi ofuscada, ela não consegue ver o mistério da igreja. Nós falamos aqui dos mistérios, né? Deus tem um mistério, que é Cristo, o seu Filho. Cristo, o Filho, ele tem também um mistério, a sua noiva, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Mas também a igreja tem um mistério no reino do céu. E a gente precisa adentrar, exercitando a vida do Espírito para avançar nessa condição de desfrutar em realidade. É muito significativo quando você vê que o Senhor exalta, o Senhor é exaltado, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele foi ascensão ao céu, né? Mas antes teve um processo. Antes teve um processo, o qual, existindo em forma de Deus, né, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso, ao qual se apegar,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homem. Ele desceu ao mais baixo nível, né? E sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. É muito significativo quando a gente fala sobre essa morte de cruz. A morte de cruz para os judeus era uma maldição. Para os gentios era uma sentença. Para nós é realidade e vida, porque nos trouxe a vida. Nos trouxe o direito de desfrutarmos da vida. Muito significativo isso. E a gente precisa exercitar uma vida no Espírito utilizando dessas armas que o Senhor utilizou. Né? Não se preocupando em espetáculo imediato. Um grande escritor fala que a grande obra dos irmãos unidos no século XVI foi que eles se ocultaram. Diferentemente do grande trabalho de Wesley, do grande evangelista Wesley, que foi propagado, e também da reforma, no caso do Lutero. E a gente entende que hoje o objetivo é trabalharmos com pouco, com quantidade, como está lá em Filadélfia, com uma finalidade de avançarmos o grande objetivo, quando o Senhor será exaltado. Porque quem tem que ser exaltado é o Senhor. Não é a obra da igreja. Quem tem que ser exaltado é o Senhor. Vamos desfrutar disso em realidade. Efésios 2, muito significativo nós entendemos essa finalidade. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 7, capítulo 7, ou versículo 7 e versículo 8. Olha o que diz. Para mostrar nas eras vindouras a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso é muito significativo. Aqui o Senhor ele vai mostrar. Quem tem que ser exaltado é o Senhor. O Senhor vai exaltar. Todo olho verá a grande glória da igreja, da sua noiva, dos vencedores que irão reinar com o Senhor, colocar em ordem esse universo que está em desordem. O universo está em desordem. Mas para isso o Senhor precisa contar com uma noiva madura, crescida, sem mácula, sem mancha, para esse desfrute eterno. Como ela vai conseguir isso? Usando as armas espirituais, exercitando a vida do Espírito, para não ser levado por vento de doutrina de homem, engendrado por Satanás. Porque Satanás trabalha também oculto, levando a cristandade ao caos que nós estamos vendo aí. Por isso que a igreja ela tem que exercitar essa vida do Espírito e usar as armas espirituais, exercitar a vida do Espírito. E a gente vê em Filipenses 2, de 6 a 11, como o Senhor exercitou essa vida do Espírito. Isso é muito significativo nós desfrutarmos disso, para vermos o corpo. Você quer ver a expressão de uma cristandade? Ela não desfruta de uma realidade do corpo. Vamos ver em 1 Coríntios,
1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso aqui é uma expressão de realidade, de nível supremo, de uma visão corporativa. A igreja ela é uma na cidade, ela é uma na sua totalidade. Do mais fraco ao mais forte, crente. Todos estão inseridos como igreja, porque foi comprado por um alto preço. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quer dizer, agora Cristo e o seu corpo, Cristo agora mudou de patamar, né? Cristo agora e o seu corpo. Cristo não é mais só Cristo, ele é Cristo com o seu corpo, porque Cristo agora é corporativo. Mas a cristandade, o trabalhar do inimigo, é para ofuscar essa realidade, é para ofuscar essa unidade. E você vê irmãos hoje se degradando, irmãos não os considerando uns aos outros, discussão nas redes sociais, briga por banalidade e não avançam em realidade. Mas o Senhor está contando com um grupo aqui que está avançando, exercitando a vida do Espírito. O Senhor quer avançar com os que avançam na vida do Espírito. Por isso a gente precisa sempre nos deter das 4 últimas igrejas que vai até a volta de Cristo. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em qual dela nós estamos? Em qual dela nós fazemos parte? Em que nível nós estamos? A gente precisa exercitar a vida do Espírito para entendermos a unidade do corpo, entender que a igreja é uma na cidade, entender que só existe uma mesa e que a gente precisa desfrutar esse dia a dia. Senão nós vamos ficando para trás. Eu gostaria também de ler Colossenses 2,19. Colossenses 2,19. Muito significativo nós entendermos esse nível de espiritualidade ao qual alguns já têm alcançado. Diz a Escritura, retendo a cabeça, da qual todo o corpo, crescendo com um crescimento que procede de Deus. Veja a expressão crescimento. O corpo precisa crescer em conhecimento, em crescimento de conhecimento que procede de Deus. Para um nível, exercitando a vida do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, ao Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Nós servimos um Deus no nosso espírito, não é na nossa alma. Nós não servimos o Senhor na nossa alma, nós servimos o Senhor no espírito. A alma precisa ser submissa à nossa consciência, que é o espírito. A alma ela pode ser jogada pela ação da carne, pela uma vida natural,
ou pela vida do Espírito. Ela é tipo um João Bobo. Conhece aqueles bonequinhos João Bobo que fica na porta das lojas? Você joga ele para lá, ele vai e volta. Assim é a alma. A alma, ela é o centro. Tanto Satanás quer a alma, tanto o Senhor também deseja a alma. A alma é a grande, é o grande trunfo. Existe uma briga no universo. Ambos querem a alma do homem. O Senhor conquistou nosso espírito, mas Ele quer conquistar nossa alma. Por isso que está escrito, toda alma que pecar, essa morrerá. E está escrito também, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O grande trunfo é a alma. Por isso que todos os dias, ao acordarmos, devemos invocar o nome do Senhor e dizer, Senhor, salva nossas almas. Ó Senhor, salva nossas almas. Ganha nossas almas para Ti. Convence nossa alma a Te adorar. Um querido e saudoso irmão Clécio, ele orava muito assim, para que o Senhor convencesse o espírito dele a ganhar a alma dele. Esse é o grande objetivo, esse é o grande trunfo. Porque a alma saturada de Deus, a alma consciente de Deus, a alma cheia do Espírito, ela ganha o reino como galardão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ali vai ser o grande trunfo do universo. Todos, quando partimos aqui, vamos para o paraíso, para o seio de Abraão, a antessala do grande tribunal de Cristo. E ao sairmos do seio de Abraão, vamos nos deparar com um grande tribunal de Cristo. E, consequentemente, as bodas do Cordeiro. Ali temos o direito de entrar no reino para reinar e outros não. Por isso que a gente precisa exercitar essa vida do Espírito. Precisamos avançar. Amém, querido? Esse é o nosso sentimento nesta manhã. A nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa vida. Ele está vivo. Ele reina. Amém, queridos? Hoje, domingo, que a cristandade comemora, domingo de Páscoa. A nossa Páscoa é todos os dias, porque desfrutamos de Cristo todos os dias. Amém? Obrigado aos irmãos que possam nos ajudar a divulgar esse áudio, a repassar para alguns irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Ele é vida para todos nós.